Hoje eu vou falar como eu faço para interpretar os meus sonhos, para tentar extrair dali a mensagem que o meu inconsciente está tentando me passar. E o primeiro passo eu já falei no vídeo anterior, que é anotar. É muito importante porque a gente ao longo do dia tende a esquecer o que viu, né? Os detalhes, eles vão se perdendo. Então é muito importante ter, assim que você acordar, o hábito. Se você tiver um sonho importante, nem todo sonho eu anoto, nem todo sonho eu acho que posso tirar alguma coisa relevante. Eu acredito sim que é possível tirar algo relevante de todos os sonhos, mas nem todos eu me dou o trabalho de fazer essa interpretação completa. Então, aqueles que eu acordo com uma sensação de aqui tem alguma coisa importante, eu anoto de cara todos os detalhes que eu consegui lembrar. É importante escrever quem eram as pessoas que apareciam, se aparecia alguém, ou bichos, qualquer coisa, todos os personagens do sonho, a narrativa, né, a história que foi contada, que foi apresentada, é bom anotar, detalhes do tipo cor, sensações, né, a parte sensorial, se você por acaso sentiu frio, sentiu calor, medo, raiva, se você tentou correr e não conseguiu, se o sonho tinha um mar azul, as ondas eram muito grandes ou era uma marola na praia. Todos os detalhes são importantes e fazem a diferença. Exatamente o detalhe faz a diferença. E então, o primeiro passo de todos é anotar para você não esquecer. E anotar também exatamente essa sensação que você teve. Você se sentiu confortável, você estava incomodada, você estava com muito medo. Tudo que você conseguir extrair de informação, anota. Outra coisa importante para identificar nesse momento é se você vai interpretar o seu sonho de forma objetiva ou subjetiva. Um sonho objetivo fala das pessoas apresentadas. Por exemplo, você viu a sua mãe e você vai analisar aquela mensagem exatamente em relação à sua relação com a sua mãe. Se você fosse interpretar um sonho com a sua mãe de uma forma subjetiva, possivelmente a sua mãe seria uma parte sua. Como eu falei no vídeo anterior, o ânimos e a ânima. Se você é uma mulher, a sua mãe, nesse caso, seria a sua parte feminina, falando com você. E aí o detalhe é, você tá vendo aquela pessoa, aquela figura, exatamente como ela é na vida real? Ela tem as características, ela preserva as características reais dela, ela age de acordo como ela age acordada. Esses detalhes podem te dizer se você tá vendo a pessoa mesmo ou se você tá projetando nessa pessoa uma parte sua. Então, geralmente, quando você não consegue ver a figura, você acorda com a sensação de que aquela pessoa no seu sonho era sua mãe, mas você não lembra exatamente de ver o rosto dela, ou ela tava meio esquisita. Você sabia que era ela, mas não parecia ela fisicamente, ou ela tava agindo de um modo estranho, ou, por exemplo, ela podia estar paralisada, andando devagar, falando enrolado, coisas assim que descaracterizem a pessoa como você realmente conhece. Forte indício de que seja a sua ânima, no caso de uma mulher, uma parte sua parte feminina, te passando uma mensagem. Não tá falando da sua mãe. Pode estar falando da sua relação com a sua mãe, mas é uma parte sua, não é... Ela não tá falando da sua mãe. Você não tá vendo algo que diz respeito à sua mãe. Você tá vendo algo que diz respeito a você. Que pode passar pela figura da mãe, né? O arquétipo da mãe, mas não necessariamente. Então,
se você tá vendo essa pessoa como fotograficamente, né, como você conhece ela na vida real, esse sonho você pode interpretar ele de uma forma objetiva. Ele tá falando daquela pessoa ou da sua relação com aquela pessoa. Se a pessoa tá distorcida, diferente de alguma forma, provavelmente você tá vendo algo que diz respeito a você, uma parte sua. E aí a gente chega na parte mais complexa da análise do sonho, que é fazer as associações. Você vai pegar cada parte, cada símbolo, cada imagem, cada objeto, cada pessoa, tudo, e vai perceber na sua experiência de vida como você se relaciona com aquilo. Então, se você sonhou com a sua mãe, como é a sua relação com a sua mãe? Como você vê a ideia de mãe? O que é ser mãe pra você? Como você se sente em relação a ela? Como você se sente sobre a relação de vocês? E você pode aqui também buscar os símbolos. Como eu disse num outro vídeo, eu não gosto da ideia de dicionário de sonho, porque exatamente eu acho que o sonho vai ter a ver com a sua referência daquela coisa que está sendo apresentada e não com algo que alguém escreveu sobre. Porém, você pode usar os símbolos clássicos que podem aparecer, porque esses significados falam muito das imagens, das ideias do inconsciente coletivo, muitas delas. Então, por exemplo, o arquétipo da mãe, se eu te falo sobre uma mãe, você vai criar uma imagem, você tem uma imagem, mesmo que você nunca tenha conhecido a sua mãe, você sabe o que é uma mãe. Então, tem esse imaginário inconsciente coletivo, você pode pesquisar o que isso significa, mas não é só se basear naquilo, é também entender como aquilo dialoga com a sua experiência, o que aquilo quer dizer pra você. Uma outra pergunta que você pode se fazer é: qual foi a experiência significativa que você teve com esse detalhe? Então, por exemplo, se você sonhou com um pôr do sol alaranjado, um céu alaranjado, em que momento da sua vida você esteve nessa situação de ver um pôr do sol, de presenciar esse céu? Se isso será que já aconteceu com você? Que experiência você teve nesse momento? Você se sentiu bem? Você se sentiu mal? Você estava com alguém importante? Quais são as memórias, as lembranças que esse pequeno detalhe te traz da sua própria experiência? E você também pode buscar outras referências. E aí, por exemplo, na teoria das cores, existe um significado para a cor laranja. Então você pode pegar isso e trazer também. E aí, no final, quando você tiver todos esses detalhes decodificados, a principal pergunta é: como isso se relaciona com a minha vida nesse momento? O que isso está querendo me ensinar? Por que eu estou vendo essa pessoa? É sobre a minha relação com ela? É sobre como eu me sinto em relação a ela? O que isso está mostrando? Qual o objetivo final, sabe? Qual o grande ensinamento que essa imagem toda está tentando me trazer? Porque, como eu já falei antes, o nosso inconsciente, ele se comunica com a gente através de imagens e não é uma comunicação verbal, não é uma linguagem verbal. Então ele vai pegar exatamente, ele vai pensar todas as suas referências. Você, ao longo da vida, foi guardando informações na sua memória. Muitas ficam esquecidas, a gente chega num momento de apagar, né, da memória, mas muitas ficam presentes. Então, por exemplo, se você, em algum momento da sua vida, você ficou muito feliz vendo um pôr do sol e hoje você está buscando uma felicidade de alguma forma, como essas duas coisas se relacionam? Como elas podem se relacionar? O que essa imagem tá te trazendo de informação? Esse é o detalhe, é o que aquele símbolo, seja uma pessoa, um objeto, um sentimento, tudo no sonho é símbolo, cada detalhe é um símbolo. O que esse símbolo tá te trazendo de informação? O
que você pode tirar dele, da sua própria vivência, da sua própria experiência, das suas referências. Esse é a grande forma de interpretar. Acho que essa é a explicação do porquê eu não gosto de interpretação de dicionário, porque tem que vir de você mesmo. Se é uma mensagem sua, de você para você mesma, só você tem a resposta do porquê aquela imagem apareceu ali para você nesse momento. O que hoje, naquela hora, você tá tentando perceber em você mesma. Eu acho que esse é o caminho da interpretação de sonho, e é exatamente aí que tá essa ideia dessa oportunidade de se olhar. Você é como se você tivesse recebido uma foto de um momento seu, e o que essa foto tá te trazendo de ponto de vista que você talvez não esteja enxergando, talvez você esteja procurando do lado de fora, mas a resposta tá dentro. Então, é aproveitar para decodificar essas mensagens e aprender com você mesmo. A resposta sempre tá dentro, a gente já tem todas elas, a gente só precisa olhar, buscar e entender. É isso. Espero que esse passo a passo, que não é exatamente um passo a passo, mas esse guia te ajude a interpretar o seu próximo sonho, ou algum que você lembre e que ficou marcado na sua memória como nesse sonho aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu acho que ele era importante. Espero que ele te ajude a decodificar a mensagem e aprender um pouquinho mais com você mesma. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!